volta trazendo um assunto que chama a atenção. Apesar de estarem sempre conectados, os jovens estão, acreditem, com dificuldade para utilizar ferramentas digitais exigidas pelo mercado de trabalho, como os computadores de mesa. Cerca de 95% dessa parcela da população, que tem entre 16 e 24 anos, acessam a internet, mas apenas 49% usam o computador. A maioria prefere smartphone ou a televisão. Essa é Sara Cavalcante no auge dos 21 anos de idade. E assim como os demais jovens da faixa etária dela, faz parte de uma geração que já nasceu conectada. Tinha 8 anos quando eu ganhei meu primeiro celular. E antes disso, eu mexia nos meus tios, meus amigos também. A turma tecnológica da qual Sara faz parte tem nome: Geração Z. São pessoas que nasceram entre 1995 e 2010. E por terem crescido em paralelo com as transformações digitais dos dispositivos móveis, nos smartphones, eles dominam por completo todas as funcionalidades. Mas quando se trata de computadores, a situação muda completamente. Eu tinha muito medo, né? Porque eu não sabia mexer no computador. Então eu ia já com um pé atrás. Sara ingressou nessa construtora como jovem aprendiz, uma modalidade de trabalho prevista por lei, assim como o estágio. E essas dificuldades que ela enfrenta com os computadores é algo que vem sendo cada vez mais relatado pelas empresas que trabalham com a mão de obra jovem. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, que é responsável pela intermediação entre estudantes e empresas para o preenchimento de vagas de estágio jovem aprendiz, tem se deparado com constantes reclamações. Quando eles entram no ambiente corporativo, eles têm dificuldade em manusear o computador porque foram acostumados a resolver todas as suas vivências pessoais e às vezes até acadêmicas mesmo através do celular. Segundo a pesquisa TIC Domiciliar, 95% das pessoas que estão na faixa etária de 16 a 24 anos se conectam à internet. E nesse universo, todos acessam a rede pelo celular, mas apenas 49% também se conectam por meio de computadores. E como a gente trabalha com ferramentas básicas, inicialmente como Word e Excel, muitos deles já chegaram a abandonar a entrevista, porque não sabiam sequer ligar um computador. Grandes empresas hoje, principalmente se ele for para uma grande empresa, eles estão conectados, todos conectados através de aplicativos que estão nos notebooks e eles precisam realmente dominar essas ferramentas. E o básico, se eles quiserem aprender como ligar o computador, como aprender a usar um Word, um Excel, por exemplo, eles podem usar o site do CIE, que é o www.cie.org.br. Lá vai ter os cursos de capacitação dentro do saber virtual do CIE, gratuitos, que qualquer estudante, qualquer jovem que esteja nos assistindo pode acessar e se capacitar. O Wilson tem 23 anos e, assim como Sara, também é jovem aprendiz nessa construtora. Mas a chegada dele aqui foi bem mais tranquila do que a da colega, já que estudou informática. Tinha uma matéria de informática, certo? Que a gente aprendia informática básica. E assim ficando mais fácil para mim quando eu cheguei na empresa, né? Sara, que nunca deu importância aos computadores, agora pretende também buscar uma capacitação. Tenho que correr atrás disso. Isso vai me ajudar. Se arrependimento matasse... A taxa de desemprego no país ultrapassa a casa dos 8 milhões de brasileiros. Especialistas afirmam que tem emprego, mas faltam profissionais qualificados. 2024 é ano de eleições e o número de eleitores com idade menor que 18 anos cresceu. A Paraíba é o terceiro estado do país em que a participação desses jovens teve o maior aumento. O interesse da população por política ainda é uma realidade pouco distante. De acordo com o levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 41% dos cidadãos não se interessam por política, o que coloca o Brasil como o segundo país do mundo menos engajado no assunto. A própria democracia está sendo muito questionada, então os representantes, a democracia representativa em si, está sendo muito questionada, mas no caso brasileiro a gente observa algumas características que, ao meu ver, podem explicar esse percentual elevado.
Então nós temos uma política que é muito criminalizada, né? Então no Brasil se trata a política como se fosse um caso de polícia, quando na verdade não é bem assim, né? E também o fato de que as pessoas têm um acesso à informação muito difícil. A informação no Brasil é muito custosa. A participação política ela tem um custo muito elevado. Então, em países onde você tem muita desigualdade e esse custo elevado da participação política faz com que as pessoas se desinteressem pelo tema e aí terminam não participando, terminam não acompanhando como deveriam dentro de um sistema democrático e representativo. Com as eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral tem investido em campanhas para buscar adolescentes e jovens a se interessar sobre a temática. Eu quero decidir também o futuro do meu país e não quero ficar de fora. O número de eleitores com idade menor que 18 anos cresceu em janeiro de 2024 e interrompeu uma sequência de queda em eleições municipais. A última atualização do portal de estatísticas do TSE mostra que o eleitorado com faixa etária de 16 e 17 anos aumentou mais de 14% em comparação ao último pleito. Nós vemos que esses eleitores de 16 e 17 anos são eleitores que têm acesso à informação, são eleitores que têm acesso às redes sociais e geralmente eles estão bem engajados na política do nosso país. A maior parcela de eleitores com 16 e 17 anos está em Tocantins, seguido por Piauí e Paraíba. Pretendo estudar os candidatos. Primeiro, saber se votar certo também, A campanha Bora Votar, lançada em 2021, e a Semana do Jovem Eleitor em 2022, mobilizaram a Justiça Eleitoral para estimular adolescentes a tirarem o primeiro título. Último intervalo. Na volta, a gente fala sobre saúde e bem-estar. Menos estresse e mais concentração. Conheça os principais benefícios do yoga. Fica comigo.